Pronto, pessoal, então a gente segue a aula agora, olhando um pouquinho como funciona o backpropagation das camadas convolucionais. Então, não é nada que a gente precise entender em detalhes, mas é mais para ter uma intuição de como isso vai funcionar na prática e quais são os parâmetros que precisam ser otimizados quando a gente está treinando esses modelos convolucionais, para a gente entender e fazer um paralelo das diferenças do que a gente tem na Multilayer Perception e o que a gente tem na CNN. Então, para realizar o forward da convolução, da camada convolucional, a gente aplica uma operação de convolução. E aí, como é que a gente faria o backpropagation? Como é que computa as derivadas e retorna o erro para a gente ajustar os parâmetros da camada? Basicamente, a ideia é a gente vai aplicar outra convolução no sentido inverso. Então, se a gente relembrar como funciona o backward da rede neural, da MLP, ele é executado a partir do caminho inverso usando a regra da cadeia para propagar o erro da saída até a entrada. Então, se a gente seguir essa ideia para um neurônio simples, a gente vai ter as entradas do neurônio, pode ser N entradas, eles vão passar pela função de ativação e vai gerar para a gente uma saída. Essa saída ela vai ser a entrada da próxima camada, ou pode ser a saída final da rede que vai ser computada em relação à função de perda. E aí, se ela for a saída da rede, a gente tem como gradiente, que vai vir da próxima camada, o dLdz, que é a função da próxima camada, derivada em relação à variável z, que é a variável de saída. E aí a gente vai ter o erro da camada em relação ao z. E aí quando a gente for propagar isso para as entradas, quando a gente continuar no caminho inverso, a gente vai ter um caminho que vem por aqui. Então eu vou precisar computar o erro dessa função de saída em relação a x. E basicamente o z é um valor que é obtido em função de x. Então eu vou ter o dl dz, que eu já computei na camada seguinte, e eu vou ter a derivada de z em relação a x. Eu vou derivar a função z com os termos que dependem de x dentro dessa função. Da mesma forma, a gente vai ter isso para as outras variáveis de entrada. Nesse exemplo aqui, a variável y. Então, a derivada de y em relação à função de saída vai ser a derivada que a gente já obteve aqui na saída, vezes a derivada da função z em relação a y. E aí a gente tem que esses termos da entrada, eles são compostos. A gente fazendo a regra da cadeia, a gente vai ter o gradiente propagado, que foi propagado da camada anterior até a camada atual que a gente está computando, e a gente vai ter um termo que é o gradiente local, que é o gradiente dessa função que a gente está olhando agora. Então o z ele vai ser uma função f que vai ser obtida a partir dos termos x e y. Então a função que depende dos termos a gente computa as derivadas parciais para cada um desses termos. E a gente tem aqui o z vai ser uma função que depende de x e y. A derivada de z vai ser a derivada dessa função, a gente vai computar. Então se for uma sigmoide, um ReLU ou uma tangente hiperbólica, a gente vai ter as derivadas dessas funções computadas quando a gente estiver retornando. E para obter a derivada em relação às entradas, a gente vai usar essa derivada que já foi computada vezes a derivada local, a derivada da função em relação a x e a derivada da função em relação a y. E aí vamos tentar estender essa ideia para uma convolução. Então a gente sabe que na convolução a gente vai ter um filtro que vai operar
sobre uma entrada. Então, de forma geral, cada parâmetro do filtro vai atuar no conjunto de valores da entrada em diferentes passos. A gente vai ter a convolução fazendo o deslocamento desses filtros em relação à entrada. E aí vamos assumir que a gente tem essa entrada, tamanho 3x3, apenas um canal. E aí a gente quer aplicar esse filtro 2x2, que também vai ser só um canal de saída. Então, a gente faz a convolução desse filtro em relação à entrada e obtém essa saída dada por essas equações. A gente vai ter uma saída também de tamanho 2x2, a convolução vai reduzir a dimensão espacial da minha entrada e eu vou ter a quantidade de canais, que é a quantidade de canais do meu filtro, a quantidade de filtros que eu estou usando para computar a saída. Então, basicamente, eu vou ter a primeira saída, ela vai ser composta quando o meu filtro ele estiver nessa região. Então, eu vou ter o filtro atuando nessa região da entrada. Eu vou estar usando esses 4 valores. E aí eu vou ter o F00 vezes o X00, o F01 vezes o X01, o F10 vezes o X10 e o F11 vezes o X1. No próximo passo, para computar, e aí eu vou ter o valor O00, no próximo passo, para computar o valor O01, a gente faz o deslocamento do filtro. A gente estava com o filtro nessa região, então a gente vai deslocar o filtro para essa segunda região aqui. A gente tem um passo para a direita, e aí basicamente eu vou ter esse filtro atuando nesses 4 valores. A gente vai obter o O01 aqui, então eu vou ter o F00 multiplicado com o X01, o F01 multiplicado com o X02, o F10 multiplicado com o X1 e o F1 multiplicado com o X2. E aí eu vou repetir todo esse passo para computar essa região, um terceiro momento, e a quarta região, que é esses últimos 4 posições da entrada. E aí com isso eu tenho a minha saída, que vai ser computada em relação ao filtro F. Eu vou ter os termos do filtro F. Cada uma da saída vai ter um termo para cada uma das posições do filtro, operando em diferentes regiões da minha entrada. Eu vou ter aqui um conjunto de valores da entrada, vizinhos que vão estar operando junto com o filtro para obter o valor da saída. E aí, como é que a gente calcularia a derivada para isso? Então, basicamente, se a gente visualizar essa operação feita uma função que a gente tem na MLP, então a convolução ela vai gerar para a gente uma saída O, e essa saída O ela vai depender dos termos F, o meu filtro. Eu vou ter os termos relacionados a F, e eu vou ter os termos relacionados à entrada da convolução. Então, não necessariamente esse X, essa entrada da convolução, ela vai ser a entrada da rede. Ela pode ser a saída de uma camada anterior. Então, a gente está aqui mencionando o X como a entrada da convolução na camada atual que a gente está olhando. E aí, a gente vai ter um erro que ele vai ser propagado daqui. Eu vou ter um erro em relação à minha saída O. Então, se eu estou computando aqui uma função L, que vem da próxima camada, então eu vou propagar aqui a derivada de L em relação a O. Então esse é o meu gradiente propagado. E aí, para a gente fazer a otimização da convolução, a gente precisa atualizar os valores de F. Esses vão ser os parâmetros que a gente vai estar otimizando. Então a gente tem o F atual menos o learning rate vezes
a derivada de L em relação a F. Então aqui eu vou ter o meu gradiente local, que é o dl df, a derivada da saída em relação ao F. E aí, da mesma forma que a gente tinha anteriormente, a gente tem o gradiente propagado, um termo para o gradiente propagado, vezes o meu gradiente local. O gradiente local vai ser a função O derivada em relação aos termos de F. E aí, como a gente precisa computar o gradiente que vai ser propagado para a camada anterior a essa, então a gente precisa também computar o gradiente em relação a x, que é a nossa entrada. Então eu vou ter que o gradiente dl dx ele vai ser o gradiente propagado em relação a O, vezes o gradiente local. Nosso gradiente local aqui vai ser o dO derivado em relação a x. E aí a gente tinha essas quatro funções que representavam a nossa saída, que foi obtida realizando a convolução de x com o nosso filtro f. E aí, se a gente for computar as nossas derivadas da saída O em relação ao filtro f, então para cada termo de O, a gente faz a derivada em relação a cada termo de f. Então, aqui na primeira derivada, a derivada do O00 em relação à primeira posição do filtro, a gente vai derivar essa equação aqui, essa primeira equação em relação a f de 0, 0. E aí, se a gente está derivando apenas em função de f de 0, 0, então todos os outros termos, f de 0, 1, f de 1, 0 e f de 1, 1, computando a derivada parcial, eles vão ser constantes. E a derivada de uma constante ela vai ser 0. Então a gente anula esse termo e anula esse termo. E aí a derivada de f de 0, 0, aqui a gente vai ter ela como 1, porque ela é uma variável de potência 1, então a derivada dela vai ser 1, e aí o que vai sobrar é x00 vezes 1, que é x00. Da mesma forma, a gente vai computar a derivada do O00 em relação a f de 0, 1, e aí do mesmo jeito, o f de 0, 0 agora vai ser uma constante, o f de 1, 0 continua sendo constante, o f de 1 também é constante, e a gente fica com esse termo aqui. A derivada do f de 0, 0 vai ser 1, então eu tenho x01 vezes f de 0, 1, que a derivada é 1. A gente vai ter que a derivada vai ser x01. E aí eu vou seguindo, eu computo a derivada para cada um desses termos em relação a cada posição da saída. Então eu vou ter O de 0, 0, F de 0, 0, O de 0, 1, F de 0, 0, O de 1, 0, F de 0, 0, O de 1, 1, F de 0, 0. Seguindo essa lógica, a gente vai encontrar todas essas derivadas aqui. E a gente computou as derivadas locais, que eram as derivadas de O em relação a F. Mas o que a gente queria, na verdade, é a derivada propagada dl do vezes a derivada local, para a gente encontrar o erro da saída em relação ao nosso filtro, que é esse valor que a gente vai utilizar para atualizar os valores dos parâmetros. Então, para cada um dos valores do filtro, então eu vou ter a derivada da saída em relação ao f de 0, 0, a derivada da saída em relação ao f de 0, 1, a saída em relação ao f de 1, 0 e a saída em relação ao f de 1. Os quatro valores do meu filtro 2x2. E a gente vê que todas as posições da saída elas contêm um termo para cada um das posições do nosso filtro. Então,
a saída 0, 0, ela vai ter um termo para cada um, multiplicado para cada um dos filtros. E aí o que é que a gente vai ter no final aqui? A derivada da saída. Então vamos olhar aqui em relação à derivada da saída em relação à primeira posição do filtro. Então eu vou ter um termo aqui, O00, que tem o f de 0, 0. A gente tem essa derivada aqui. Então eu vou ter que dl do, então nessa posição, o gradiente propagado dl do de 0, 0, vezes do de 0, 0, df de 0, 0. E aí para o 0, 1 eu tenho também um termo que depende de 0, 0, então eu vou ter que, então eu vou somar essa derivada, a derivada total ela vai ser o dl do de 0, 1 vezes a derivada de o f de 0, 0. Então, para um 0 também tem um termo que depende de f de 0, 0, eu vou ter outro termo adicional aqui, e o de 0, 1 também da mesma forma. E aí para cada um das posições dos filtros, eu vou fazer a soma dos termos que estão dentro dessa equação. Então eu vou ter essas quatro funções aqui que vão ser as derivadas do meu filtro. E aí substituindo esses valores dos gradientes locais, do de 0, 0, df de 0, 0, do de 0, 1, df de 0, 1, do de 0, 0, df de 1, 0, foi o que a gente computou anteriormente. Então a gente tinha lá que depende só dos valores da entrada. E aí, e esses termos, o dl-do, 0, 0, dl-do de 0, 1, de o de 0, 1, a gente computou na camada, na próxima camada. Então a gente já tem esses valores computados, então a gente só precisa multiplicar os valores da derivada, a nossa diferença, com a posição da entrada que multiplica o filtro para gerar aquele valor na saída. E aí com isso a gente tem as derivadas que vão ajustar os parâmetros de cada posição do nosso filtro. E aí se a gente comparar o resultado dessa operação com a operação realizada no forward, a gente pode notar uma semelhança. Então basicamente, para computar cada posição da saída, a gente tinha um conjunto de valores da entrada multiplicado por cada um dos parâmetros do meu filtro. E aí se a gente olhar aqui na derivada, então a derivada em relação a um dos parâmetros, ela vai ser a derivada de cada posição da saída multiplicado por um conjunto de valores da entrada. De forma bem semelhante ao que a gente tem aqui. A gente tem os mesmos valores multiplicando da entrada, multiplicando a derivada que foi propagada pela próxima camada. E aí basicamente o que a gente tem é que para calcular a derivada que vai ajustar o nosso filtro, a gente só precisa fazer uma convolução da entrada com a derivada que foi propagada da camada posterior. E aí, dl e df é apenas a convolução entre a camada x, entre a entrada x, e a perda da próxima camada, o gradiente da próxima camada. E aí a gente já encontrou o gradiente local em relação aos filtros, mas a gente precisa também encontrar o gradiente dl da saída em relação à entrada x. Por quê? Se a gente estiver numa camada intermediária, esse gradiente aqui ele vai ser o gradiente que vai ser propagado para a camada anterior. Então, o x, a entrada da convolução, ela é a saída de uma convolução anterior ou de outra camada qualquer, com exceção da entrada. Então, se o x for a entrada da rede, por exemplo, uma imagem, a gente não vai precisar computar esse gradiente. Mas, caso contrário,
se o x ele for gerado por outra camada, então esse gradiente aqui ele vai ser o gradiente que vai ser propagado para a camada anterior. E aí, da mesma forma que a gente teve para o filtro, essa derivada, a derivada para cada posição da entrada, ela vai ser simplesmente a soma do gradiente propagado da saída para cada posição da saída que depende desse termo x, que a gente está olhando agora. E aí, só para a gente visualizar, então, por exemplo, se a gente está olhando essa camada aqui, a gente vai ter que dl do é aqui, vem daqui, a saída, a derivada propagada da saída, e o nosso x ele é gerado por essa camada aqui. Essa camada anterior a essa. Então, quando a gente for propagar, a gente vai ter o gradiente local, o dl df, que vai ajustar os parâmetros dessa camada aqui, vai ser utilizado para fazer a otimização dessa camada, e a gente precisa computar o dl dx, porque a entrada dessa camada aqui vai ser a saída dessa. Então, a gente precisa computar o dl dx para poder propagar o erro para essa camada aqui. E aí a gente vai fazendo isso em sequência. E aí, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente tinha aqui as quatro equações que geravam a nossa saída. A gente tinha uma saída 2 por 2, então a gente tem 4 valores. Cada um desses valores tinha um conjunto de valores da entrada multiplicado pelos valores do filtro. E aí, se a gente for tirar a derivada disso, então basicamente a derivada da saída em relação ao x de 0, 0, a primeira posição da entrada, ela vai depender apenas do gradiente propagado dl do de 0, 0 vezes f de 0, 0. Por quê? A única vez que o termo x de 0, 0 aparece é aqui no O de 0, 0. Ele só é usado para computar o O de 0, 0. E aí, basicamente, a gente vai ter a derivada só em relação ao O de 0, 0. E se a gente seguir a mesma lógica anterior, todos esses outros termos eles vão ser constantes, e aí eu vou ficar só com esse termo, e a derivada de x vai ser 1, eu vou ficar só com o termo f de 0, 0. Então eu vou ter a derivada da saída vezes f de 0, 0. Quando a gente for computar a derivada da saída em relação ao termo 0, 1, a gente vê que o termo de 0, 1 ele aparece aqui para gerar o O de 0, 0, e ele aparece aqui para gerar o O de 0, 1. E aí, seguindo a mesma lógica, eu somo as derivadas em relação ao O de 0, 0, em relação ao O de 0, 1, e multiplico pelo valor que está multiplicando o nosso termo atual, nosso x de 0, 1, que para o O de 0, 0 é o f de 0, 1, e para o O de 0, 1 é o f de 0, 0. E aí eu sigo fazendo isso, computando a derivada da saída L em relação a cada posição da nossa entrada. A gente vai ter a derivada do x de 0, 0 até o x 2, 2. A gente tem 9 valores de entrada. A gente tem a entrada 3 por 3, vão ser 9 valores, 9 derivadas. A gente vai computar a derivada para cada um dos termos em relação à saída. E aí a gente pode representar esse resultado também como uma convolução. A gente pode perceber que a gente vai ter um termo multiplicado pelo valor do parâmetro do filtro. E aí, se esse termo ele aparece em mais de uma equação, a gente vai ter a soma dos termos que dependem desse valor de x que a gente está olhando. E aí não vai ser simplesmente essa convolução que a gente usa para computar as camadas convolucionais. A gente vai ter a definição de full convolution, que é a definição padrão da convolução, que a gente tem
em processamento de sinais. Então, basicamente, para aplicar essa Full Convolution, a gente rotaciona o kernel 180 graus. E aí, para rotacionar o kernel em 180 graus, a gente vai ter o kernel, que no caso é o nosso filtro, que vão ter as 4 posições. Então, a gente faz um vertical flip, a gente inverte as linhas desse filtro e depois faz um horizontal flip. A gente vai inverter as colunas. E a gente tem uma rotação de 180 graus do nosso kernel. E aí, para fazer a convolução, a gente vai fazer a convolução para cada posição, vai convolver o filtro com a entrada, sem se restringir aos limites da entrada. Então, se a gente tem uma entrada 2x2, um filtro 2x2, a gente faria cada operação desde da primeira posição aqui, da última posição do filtro com a entrada. Então a gente teria aqui essa convolução que está multiplicando só esses termos aqui, e aí a gente faria a convolução para todas as combinações que a gente tem do filtro com a entrada. Então eu vou ter só esses dois valores sendo computado, eu vou ter esse terceiro valor além dos limites da nossa entrada, e eu vou fazendo isso para todas as combinações possíveis que a gente tem do filtro convolvendo com a entrada. E aí, se a gente olhar bem, basicamente, a gente pode comparar as equações anteriores. Se a gente fizesse full convolution do nosso kernel com as derivadas que foram propagadas, a derivada da saída, a gente consegue obter as derivadas totais da saída em relação a cada posição de x. E aí, se a gente olhar bem, se a gente utilizar a definição de full convolution, aqui a gente já tem o kernel rotacionado em 180, a gente já tem o f de 0,0 aqui no final, a gente vai ter o f de 0,1 aqui e o f de 1, o f de 1,0. Então, se a gente pega na primeira posição, a gente teria que o filtro ele ia estar nessa forma aqui, mais ou menos. Então eu estaria multiplicando o dl do de 0,0 apenas com o f de 0,0. Aí isso ia dar para a gente o dl dx de 0,0, que foi o que a gente obteve anteriormente. Ele vai ser a multiplicação de um termo da nossa derivada propagada vezes a primeira posição do filtro. Se a gente seguir essa lógica do full convolution, fazendo todas as combinações, a gente vai obter cada uma dessas operações aqui. A gente consegue obter a derivada em relação a cada posição da nossa entrada. E aí, basicamente, para realizar o backpropagation de uma CNN, a gente vai ter a derivada da saída, que vai ser o dl em relação ao do. Então, do vai ser a saída da nossa camada atual. Vai ser o resultado da convolução vezes a função de ativação. A gente vai ter a derivada da função de ativação vezes essa saída. E aí a gente computa as derivadas locais. A derivada da saída em relação aos filtros. Essa derivada ela vai ser a convolução da entrada com a derivada da próxima camada, a derivada que foi propagada. E aí, com esse valor, a gente atualiza os parâmetros da camada atual com o processo de otimização de gradiente. E aí a gente computa também a derivada da saída em relação a x. E aí, para computar essa derivada, a gente faz aquele processo de full convolution. A gente rotaciona o kernel e faz a full convolution em relação ao gradiente da saída, o dl do. E aí com isso a gente obtém
o DL dx. E aí, se a gente tiver numa camada intermediária, se essa camada ela não for a primeira, esse DL dx vai ser o gradiente que vai ser propagado para a camada anterior. E aí o x na camada anterior ele vai ser o nosso novo O. E aí na prática a gente aplica essas operações para os N filtros da camada convolucional. Cada um ele vai atuar na sua região correspondente do volume de entrada X. Então se a gente visualizar, se for uma entrada de dimensão 3, por exemplo aqui, a gente vai ter um kernel para cada uma dessas dimensões. E aí cada kernel desse a gente vai computar, vai usar aquele processo para computar as derivadas em relação aos filtros de cada um dos kernels. E a saída, o DLDO, ele é a soma de todos esses kernels. Então, o resultado final de cada posição, ele vai ser a soma dos kernels que a gente tem. Da mesma forma, para computar as derivadas da entrada, a gente faz essa propagação da saída em relação a cada canal da entrada. E aí, quantos gradientes eles vão ser armazenados para uma camada convolucional? Basicamente, a gente vai ter N gradientes, que vai ser o número de parâmetros que eu tenho. Então, eu vou ter um gradiente para cada um desses parâmetros. Então, aqui nesse caso, eu tenho um filtro 3x3, eu vou ter 9 gradientes aqui, mais 9 gradientes aqui, mais 9 gradientes aqui. Então, eu vou ter 9 vezes 3. E eu vou ter um termo de bias para cada um desses kernels. Então, a gente vai somar mais 3 valores de gradiente. E da mesma forma, como a gente precisa também dos gradientes da entrada, a gente vai ter um valor de gradiente para cada posição da nossa entrada. E se a gente fizer as contas disso aí, isso é muito menor do que o número de gradientes que a gente precisa para computar numa multilayer perception que esteja uma dimensão equivalente a essa camada convolucional. E aí basicamente a gente sabe que quando está computando, quando está rodando, a gente tem que computar o forward, mas durante o backward a gente também guarda esses valores de gradiente. Então esses valores também vão ser pontos flutuantes que vão estar sendo armazenados na nossa memória quando a gente está ajustando os pesos do modelo. Então a gente vai ter, além dos parâmetros da rede, a gente vai ter também, vai guardar para cada um desses parâmetros os gradientes que vai ajustar o nosso modelo. E aí para o pooling, como é que a gente propaga o erro para o pooling? Então o pooling ele não possui parâmetros. Então basicamente ele não vai ter um gradiente. No caso do backward, como a gente precisa ajustar a dimensão para a camada anterior, a gente simplesmente copia os valores que foram propagados para cada posição. E aí, por exemplo, se a saída do pooling ela era um vetor, uma matriz 2x2, por exemplo, eu tinha um valor A aqui, nessa posição, eu vou ter que o que vai ser propagado, ele vai ser uma matriz maior. E aí vamos dizer que o fator de redução desse pooling era 2. Então eu vou ter aqui, ele vai multiplicar por 2. Eu vou copiar esse valor de gradiente A para cada uma dessas posições. E aí se a gente tiver um valor B aqui, esse valor B vai ser copiado da mesma forma e assim sucessivamente para as outras posições. Então, no pooling a gente não computa o gradiente porque a gente não tem parâmetros para ajustar, mas a gente faz o aumento de dimensionalidade para poder propagar os valores do erro para a camada anterior. Então, na prática, a gente não precisa
computar esses valores de gradiente para MLP, para CNN ou para qualquer modelo que a gente está utilizando. Geralmente, se a gente for utilizar um framework de Machine Learning, framework de Deep Learning, a gente já tem funções que fazem esse ajuste, fazem esse cálculo baseado nas operações que a gente está utilizando. E aí, se a gente tiver uma camada que já está dentro da biblioteca desse framework, então a gente já vai ter a operação de derivada já pré-computada, já vai ter uma função que faz esse cálculo, já faz esse ajuste do nosso modelo. E aí vamos olhar esse exemplo aqui do PyTorch, que faz esse cálculo da derivada, então vamos ver como é que ele funciona na prática. Então vamos supor que a gente tem duas variáveis, A e B, e aí elas são dois vetores. O A ele vai ter esses valores, 2, 3, e o B a gente inicializa com 6, 4. E a gente tem esse parâmetro para cada tensor, que é o tipo básico que é utilizado no PyTorch. A gente pode definir se ele vai ser ajustado ou não. Então a gente, para computar a derivada, a gente define esse parâmetro requires_grad como verdadeiro. E aí, se for falso, basicamente a gente está dizendo que esse valor é uma constante e não precisa computar a derivada dele. A gente não vai fazer nenhum ajuste nessa variável se esse parâmetro ele for falso. E aí vamos rodar isso aqui e aí a gente define uma função f que ela depende de a e b. Então f vai ser igual a 3 vezes a elevado a 3 menos b elevado a 2. E aí basicamente, se a gente for computar a derivada de f em relação a a gente espera matematicamente esse valor aqui. A derivada de f em relação a vai ser 9 vezes a ao quadrado. E a derivada de f em relação a b vai ser menos 2b. A gente está falando aqui de derivadas parciais. Então, a derivada de f em relação a o b é constante, e a derivada de f em relação a b, o a é constante. E aí, por exemplo, se o f ele for a saída de um neurônio, for uma função de Loess, a gente vai usar a função backward para computar os gradientes com respeito às variáveis a e b, as variáveis que geram o valor de f. E a gente computa o backward de f e a gente vai olhar os valores aqui. Então, se a gente printar o valor que a gente esperava, então o valor que a gente esperava da derivada de f em relação a era 9a elevado a 2. E o valor esperado para b era menos 2b. E aí quando a gente faz o backward, o PyTorch ele já armazena esses valores num parâmetro grade que vai estar dentro de cada um desses tensores. Então se a gente definir o requires_grad, o PyTorch ele já vai dar para a gente os valores do gradiente nessa variável aqui grade. E a gente compara aqui os resultados. A gente esperava a derivada de a operação matemática da derivada ia dar para a gente esse valor, e aí se a gente compara com o que está armazenado no grade, o valor é exatamente igual. Então é o valor que a gente estava esperando. Da mesma forma para o b, a gente tem os mesmos valores. E aí perceba que o PyTorch ele gera para a gente um grafo de execução baseado nas operações. Então, como ele está definido para requerir um gradiente, requires_grad está setado como verdadeiro, então essa operação aqui que a gente faz, ela já gera para a gente também um grafo que tem uma função que a gente pode computar o gradiente em relação a essa função. Então a gente poderia também computar o gradiente em relação a essa função que a gente está definindo aqui. Ele também, por padrão, ele vai ter uma função de gradiente para propagar o valor do erro.
E aí quando a gente definiu, como é que o PyTorch faz isso? A gente definiu o f em relação a duas variáveis, a e b, e essas variáveis têm um conjunto de operações que são aplicadas a ela para a gente poder encontrar o valor de f. Então, o que o PyTorch faz é do valor de f, ele cria um grafo de operações até a gente chegar nos nossos termos que geram o valor da função. Então, se a gente olhar bem, o f, a operação mais global de f, a mais alto nível, é a subtração. Então eu tenho uma subtração aqui. E aí eu tenho uma operação que atua em relação ao termo b. Então ele vai gerar para a gente uma ramificação, que é o termo b, que vai estar aqui armazenado nessa posição, elevado a um valor. No caso está sendo elevado a 2. E depois a gente vai aplicar a subtração. Da mesma forma para a gente tem a multiplicação, o valor da operação de multiplicação, que ela é aplicada ao resultado dessa potência aqui, de a elevado a 3, e para a gente poder finalmente chegar ao valor de a. Então, multiplicação, potência e o valor de a. E aí quando a gente pedir para computar o gradiente de f, o PyTorch vai olhar esse grafo e ver todos os termos de que f depende, todos os termos que são usados para gerar o valor de f. Então, para chegar até o valor de f, eu tenho a derivada de uma subtração, vou fazer o backward da potência até b. Então, isso aqui vai ser, um dos ramos vai ser uma das derivadas parciais e a outra vai ser em relação ao a. Tem a subtração, a multiplicação, a potência até chegar ao termo a. E aí, por exemplo, se a gente tivesse a mesma operação, então a gente chama de C e D aqui, mas a gente inicializa da mesma forma, com os mesmos valores, e o F é basicamente a mesma função, só que agora com C e o D. E aí, eu seto o D para requerer o gradiente, e o C eu defino o requires grad como false. Então o que a gente vai ter esse grafo aqui de forma semelhante, mas só com esse ramo. Então o PyTorch ele não vai computar esse ramo aqui, porque o valor de C ele não requer um gradiente. Se a gente rodar essa célula, o gradiente computado para C ele é nulo, ele não existe. E o gradiente computado para D ele vai ser tensor menos 12 menos 8, que era igual ao resultado que a gente tinha para B. E aí, basicamente, todas as operações que requerem gradiente, a gente se baseia, o PyTorch ele se baseia nesse grafo que vai ser gerado, e aí ele vai utilizar o autograde para gerenciar isso. E basicamente a gente vai definir que valores a gente quer atualizar ou como quer atualizar, baseado nas funções que a gente está gerando e nos valores que a gente define como requires grad true ou false. E aí, para utilizar o PyTorch, a gente utiliza basicamente esse pipeline, fazendo backward e depois fazendo o passo de otimização, o passo de ajuste. Então, por exemplo, se a gente pegar um modelo CNN que já está dentro do PyTorch, esse ResNet 18, então a gente inicializa o modelo ResNet 18, inicializa com o conjunto de pesos que já existe no PyTorch. Então a gente já tem essa inicialização aqui, define nessa variável. Então ele vai carregar esse modelo, e aí a gente passa um input aleatório para esse modelo. Então a entrada que ele espera é uma imagem de 3 canais e dimensão 64 por 64. E aí ele faz uma classificação para 1000 classes. Então eu vou ter uma classificação para 1000 classes.
a gente define o otimizador. Então o otimizador, nesse caso, ele vai ser o SGD. E ele vai estar atuando em cima dos parâmetros desse modelo. Então basicamente o que a gente está dizendo aqui é que o otimizador ele vai atualizar todos os parâmetros do modelo em que o requires_grad é true. E aí por default esse modelo ele tem todos os parâmetros com requires_grad igual a true. A gente define o LR, a gente define o momento. E aí o que a gente vai ter no PyTorch é sempre esse fluxo aqui, que ele vai ser repetido várias vezes. A gente zera os gradientes na iteração que a gente está vendo agora, para evitar que um gradiente de um passo anterior influencie no resultado do nosso passo atual. A gente obtém a predição do modelo, então a gente passa o input pelo modelo e computa o valor de loss, que vai ser a predição menos a nossa label. E aí esse valor de loss, a gente já vê que ele vai ser gerado baseado na predição que foi gerada pelo modelo. E aí quando a gente fizer o backward do loss, nesse passo aqui, o PyTorch ele vai calcular todos os gradientes do modelo que a gente setou aqui. E aí a gente aplica um step, que é quando o otimizador ele vai usar esses valores de gradiente para atualizar os pesos do modelo. E aí basicamente na próxima iteração a gente segue esse passo a passo, zera o gradiente do passo anterior, obtém a predição com o modelo com os pesos ajustados, calcula o loss, faz o backward e atualiza os parâmetros. E a gente faz isso até o modelo convergir. E um último exemplo em relação ao backpropagation ainda, só que agora com as CNNs. Então, vamos definir, a gente vai importar o PyTorch aqui. E aí vamos definir que a gente tem uma entrada, definir essa entrada com valores aleatórios de 3 canais e dimensão 10 por 10. E aí a gente tem uma convolução, uma camada convolucional, que opera em cima de uma entrada de 3 canais. Essa convolução vai dar para a gente um tensor com 6 canais, então basicamente eu tenho 6 filtros aqui dentro de tamanho 3 por 3. Então 6 filtros de tamanho 3 por 3, que é o tamanho do kernel. E cada um desses filtros 3 por 3 vai ter 3 canais. A gente define um otimizador para atuar em cima dos parâmetros dessa convolução. E aí aqui a gente computa o resultado. Então eu passo x pela convolução e eu tenho um valor O. E aí o nosso loss, vamos dizer que a nossa label também é um valor aleatório do tamanho de O. A gente calcula o loss, faz o backward. Então aqui no backward é quando o PyTorch ele vai computar os gradientes que são necessários. E aqui no otimizador.step é quando ele vai atualizar os valores dos parâmetros. Então se a gente roda isso aqui, e aí a gente executa essas duas linhas aqui. Então, dentro das nossas variáveis, a gente tem o tensor x e a convolução que a gente tirou aqui. E aí se a gente olhar, então, aumentando aqui essa região, o x ele não possui nenhum valor para o gradiente. Aqui está zerado, a função do gradiente também está zerada. E aí da mesma forma, a convolução ela vai ter um conjunto de bias. Então a gente vê aqui que eu tenho 6 valores de bias.
um valor para cada filtro da convolução. E o gradiente da convolução ele também está zerado. Então a gente vai ter o bias e tem dentro da convolução os parâmetros de peso. Então a gente vai ter um conjunto de pesos que também não possui gradiente. E a gente seta o otimizador aqui. Vamos executar o O, vamos obter o O passando o X pela convolução. A gente obtém um valor de loss e chega até essa instrução de backward. Então, se a gente perceber, até chegar aqui no loss.backward, o gradiente ele continua zerado, porque a gente vai computar o gradiente exatamente nesse passo aqui. Esse passo que vai chamar o autograde para a gente poder propagar o erro que foi obtido aqui. E aí se a gente executar, então atualizou aqui o valor de x, então agora ele possui um grade, que também é um tensor, que vai ter o gradiente para cada posição de x. E da mesma forma, a gente vai ter o O também dentro do nosso escopo, está dentro do nosso grafo. E da mesma forma a gente tem também o gradiente computado para os pesos da convolução e computados para o bias. Então a gente vai ter 4 valores aí, de 6 valores de gradiente para cada um dos valores de bias que a gente tem. E aí esse passo aqui, o step, é o que vai usar cada um dos valores que a gente tem em grade para atualizar os valores dos tensores. Então no step a gente atualiza os valores dos parâmetros. E aí se a gente tem um dataset que tem muitos exemplos, e a gente vai fazer isso iterativamente, então a gente tem um conjunto de batch, e a gente vai computar o backward. Nesse batch, vai usar o step para atualizar os parâmetros, e aí a gente usa o zero grade, porque o zero grade ele vai zerar esse vetor de gradiente e ele não vai influenciar no próximo passo, porque o autograde do PyTorch ele usa valores cumulativos. Então, se esse grade ele já foi inicializado, no próximo passo esses valores eles vão sendo acumulados até para atualizar os parâmetros no step. Então, se a gente não usa zero grade, esses valores eles não são zerados e o gradiente que a gente já utilizou para atualizar os pesos vai ser utilizado novamente. Isso vai se propagando e aí vai influenciar na convergência do modelo. O modelo ele pode não convergir porque a gente está usando uma acumulação de erros de passos anteriores que já foi utilizada para atualizar os parâmetros. E se a gente continua executando e aí manda imprimir aqui, a gente tem aqui os parâmetros da convolução. Vai ser um tensor 6 por 3 por 3 por 3. Então eu tenho 6, que é o tamanho de filtros de saída. Cada um dos filtros vai ter dimensão, vai ter 3 canais, porque vai estar atuando dentro da nossa entrada de uma vez. E o tamanho do kernel que a gente setou 3 por 3. A gente vai ter filtros 3 por 3 de dimensão 3 e aí a gente vai ter 6 filtros. E aí da mesma forma a gente vai ter um valor de gradiente para cada valor desse filtro. Então a gente vai ter um tensor de gradiente do mesmo tamanho da convolução, da nossa camada convolucional. Para cada um dos filtros a gente vai ter um valor de bias. Então eu tenho 6 filtros, eu vou ter 6 valores de bias e eu vou ter 6 gradientes para cada um desses bias. E a gente vai ter o gradiente em relação a x também, que vai ser o gradiente propagado. E aí se o x
ele é um tensor de dimensão 3 por 10 por 10, eu vou ter 3 por 10 por 10 valores de gradientes que vão ser propagados para a camada anterior. E aí, basicamente, se o x ele for a primeira entrada da rede, por exemplo, ele for uma imagem, a gente não precisa armazenar gradientes para o x. Então, esse termo aqui ele não vai existir.